Se a sua alma está ferida, se o seu coração está cansado, se você sente que as forças estão acabando, então este vídeo é para você. O Salmo 41 é uma resposta divina para quem está vivendo dias de dor, solidão, traições, doenças emocionais e batalhas que ninguém vê. Nesta oração profunda, guiada pela palavra de Deus, você será lembrado de que o Senhor diz: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Salmo 41:3. E que Ele não te abandonou, mesmo quando o mundo te deixou de lado. Aqui, você vai encontrar consolo, renovo e a certeza de que Deus cura a alma quebrada e levanta aqueles que perderam as forças. Assim como está escrito: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Hoje, esta promessa é para você. Enquanto assiste, abra o coração. Deixe o Espírito Santo tocar áreas que ninguém conhece. E permita que esta oração seja o início da restauração que Deus preparou para a sua vida. E antes de seguir, quero te convidar. Escreva nos comentários uma declaração de fé, algo simples, mas poderoso, como: eu recebo o Senhor Jesus. O Senhor é a minha força. Deus cura a minha alma hoje. Seu comentário não é apenas palavras. É um ato profético. É você dizendo ao céu: eu creio no que Deus está fazendo. Prepare-se. Deus vai falar profundamente com você através deste salmo. Quando a alma começa a pedir socorro, ela não grita com palavras. Ela mostra sinais. Acordar já cansado. Sentir um peso no peito que ninguém percebe. Lutar em silêncio para manter a fé viva, enquanto tudo ao redor parece exigir mais do que você consegue entregar. Há pessoas que passam por isso todos os dias e, mesmo assim, continuam de pé. Mas por dentro, estão se desmanchando. Se este é o seu estado agora, este momento não é coincidência. Há um chamado aqui, uma convocação espiritual para quem está ferido, cansado e sem forças. É como se Deus estivesse dizendo: escute, porque eu estou prestes a levantar aquilo que a dor tentou derrubar. Em tempos assim, muitos tentam disfarçar o abatimento para não preocupar ninguém. Tentam sorrir quando o coração está esmagado. Tentam continuar quando o corpo já perdeu o fôlego. Mas há um limite emocional e espiritual que, quando ultrapassado, abre espaço para um esgotamento profundo. O Salmo 41 nasce exatamente dentro desse cenário. Não como um texto poético, mas como o relato sincero de alguém que conhecia a dor da alma, a exaustão física e o desgaste emocional. É a expressão de quem aprendeu que, mesmo quando tudo parecia ruir, Deus tinha força suficiente para restaurar cada parte que havia sido afetada pela batalha. Esse salmo revela que o Senhor sustentaria no leito da enfermidade, mostraria misericórdia no dia da fraqueza e levantaria aquele que se sentia injustiçado e abandonado. A dor não é negada, ela é reconhecida e tratada. E é aqui que tudo começa a mudar, porque quando a palavra entra em áreas que ninguém conhece, ela expõe a raiz do cansaço, toca na ferida escondida e inicia um processo de cura que não depende de emoção ou momento. Depende da presença de Deus. A fé entra quando as forças acabam, e é isso que esse encontro pretende despertar em você. Uma restauração que não vem da vontade humana, mas da ação direta do Senhor sobre a sua história. Hoje você não apenas vai ouvir um salmo, vai revisitar partes do seu coração que você vinha tentando ignorar e vai permitir que Deus intervenha onde a dor se instalou. Se prepare para entrar em um território espiritual onde a palavra se torna resposta, a oração se torna força e a fé começa a reconstruir aquilo que a vida tentou destruir. A dor que corrói por dentro raramente é reconhecida no início. Ela começa como uma sensação difusa, algo que não se entende completamente, mas que incomoda. É aquela exaustão que parece maior do que o normal, aquela sensação de estar fazendo tudo certo, mas ainda assim se sentir vazio.
Com o tempo, essa dor ganha forma, toma espaço, ocupa pensamentos. A alma tenta resistir, tenta justificar o cansaço. Tenta seguir adiante como se nada estivesse acontecendo, mas o corpo percebe. As emoções percebem. E Deus percebe. Muitas pessoas vivem esse processo em silêncio porque não querem parecer fracas, não querem preocupar ninguém, não querem admitir que chegaram ao limite. Mas chegar ao limite não significa derrota. Significa que algo precisa ser tratado em um nível que a força humana não alcança. O Salmo 41 descreve exatamente esse estado. É a voz de alguém que conhecia o desgaste da alma, que enfrentava inimigos visíveis e invisíveis, que se sentia traído por quem deveria apoiar e cansado de tentar se manter firme quando tudo ao redor parecia ruir. É um salmo que fala de enfermidade, de fraqueza física, de dores emocionais, de pensamentos que tentam convencer que não haverá melhora. Porém, ao mesmo tempo, é um salmo que revela uma verdade inabalável. Mesmo quando você se sente caído, Deus continua de pé ao seu lado. Mesmo quando você perde forças, Ele continua sustentando. Mesmo quando o coração vacila, Ele continua sendo o socorro presente na angústia. A dor emocional que acompanha os dias de cansaço extremo cria um tipo de peso que, se não for tratado, se transforma em desesperança. É como tentar carregar o próprio mundo nas costas. É viver uma guerra interna entre querer continuar e não saber como continuar. Muitos acreditam que só estão cansados por causa do trabalho, das responsabilidades, dos problemas acumulados, mas a raiz é mais profunda. O cansaço da alma não vem apenas da rotina pesada. Ele vem das expectativas frustradas, das palavras duras que ficaram marcadas, das perdas que nunca foram elaboradas, das lutas espirituais que drenam energia, do medo de falhar, do medo de nunca ser suficiente, do medo de estar sozinho. É por isso que, quando a alma está ferida, o corpo também reage. A mente perde o brilho, o coração fica instável, a fé parece enfraquecer. E é justamente nesse estado que o inimigo tenta agir com mais força, porque ele sabe que uma alma cansada é mais vulnerável ao desânimo e à desistência. Mas a palavra de Deus não se limita a consolar. Ela revela o caminho para a restauração. O Salmo 41 afirma que o Senhor sustentará no leito da enfermidade. Essa declaração não fala apenas de saúde física. Ela fala de sustento quando o espírito está fraco, quando as emoções estão esgotadas, quando o coração não suporta mais uma decepção. Deus sustenta quando ninguém mais compreende. Ele sustenta quando o choro se torna repetitivo. Ele sustenta quando tudo parece sem sentido. Ele sustenta quando a alma pede ajuda e nenhuma palavra humana é suficiente para trazer paz. É nesse ponto que a ação divina se torna evidente. O que está desmoronando começa a ser reerguido. O que está pesando começa a ficar leve. O que está machucado começa a ser curado. Reconhecer a dor não é sinal de fraqueza. É o primeiro passo para que a intervenção de Deus aconteça. Quando você admite que está cansado, você abre espaço para que Deus coloque a mão exatamente onde a ferida está. Esse reconhecimento não diminui sua fé. Pelo contrário, ele fortalece a conexão entre você e o Senhor, porque é na sinceridade que ele opera as maiores transformações. Ele não ignora o abatimento. Ele não despreza o coração quebrantado. Ele não vira o rosto quando você está emocionalmente esgotado. Ele se aproxima, ele observa cada lágrima silenciosa, cada noite mal dormida, cada tentativa frustrada de continuar lutando. E no momento certo, ele intervém com força, graça e misericórdia. A solução para essa dor não está em tentar ser mais forte sozinho, mas em permitir que o Senhor seja sua força. A ação que muda tudo começa quando você decide que não vai continuar carregando o peso sem a presença de Deus.
é quando você se posiciona espiritualmente e reconhece que o socorro vem dele. A partir desse ponto, o cansaço deixa de ser sentença e se torna sinal de que algo novo está sendo preparado. A fraqueza deixa de ser motivo de vergonha e se torna oportunidade para que Deus manifeste seu poder. Porque quando as suas forças se esgotam, as dele começam a agir com intensidade. É assim que a cura da alma se inicia, na entrega sincera, no reconhecimento de que sem ele nada se sustenta. É nesse encontro entre a dor humana e o socorro divino que o Salmo 41 ganha vida dentro de você. A alma ferida cria um campo de batalha invisível que poucos conseguem identificar. Quem passa por isso aprende a vestir máscaras para parecer forte, enquanto por dentro luta para não desmoronar. Há um conflito silencioso entre o que a pessoa mostra e o que ela sente. A mente tenta se convencer de que é apenas uma fase, mas o peso emocional se repete diariamente. A verdade é que ninguém se torna ferido de um momento para outro. São acúmulos de palavras duras, situações injustas, rejeições, perdas e tentativas frustradas de permanecer firme quando tudo exige mais do que ela pode entregar. É um desgaste que drena a força espiritual e afeta até a maneira de enxergar a vida. E mesmo que a pessoa não admita, Deus vê isso com clareza absoluta. O Salmo 41 revela essa realidade com profundidade. Davi descreve o momento em que percebeu que não estava apenas cansado, mas emocionalmente abalado por traições e desprezo. Ele cita o amigo íntimo que se levantou contra ele, evidenciando que algumas das feridas mais profundas não vêm de estranhos, mas de pessoas próximas. A dor causada por alguém que deveria amar e proteger mexe em áreas sensíveis do coração e deixa marcas difíceis de apagar. Esse tipo de ruptura produz insegurança, medo de confiar novamente e um cansaço emocional que se mistura com a sensação de estar caminhando sozinho. Quando alguém carrega uma ferida assim, o coração deixa de ser leve. Cada passo se torna esforço e até pequenas atividades parecem exigir uma força que não existe mais. Essa ferida emocional enfraquece a visão espiritual. Coisas que antes eram claras se tornam embaçadas. Projetos que antes traziam alegria se tornam pesados. A fé começa a oscilar não por falta de crença, mas por exaustão. A alma machucada tenta manter a disciplina, mas o desgaste não permite. E é justamente nesse ponto que muitos se acusam injustamente. Acham que o cansaço é falta de fé, quando, na verdade, é a consequência natural de um coração que suportou mais do que podia. Deus, porém, não olha para esse cansaço como falha. Ele olha como oportunidade. O Senhor se aproxima quando a alma está quebrada, porque é nesse estado que Ele pode reconstruir com profundidade. A palavra diz que Ele está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Isso mostra que o estado de fragilidade não afasta Deus. Pelo contrário, atrai sua presença. A ação divina começa quando a pessoa decide encarar a própria dor, não para reviver traumas, mas para reconhecer que não pode curar a si mesma. A dor ignorada se transforma em peso. A dor reconhecida se transforma em porta, uma porta que dá acesso à restauração que só Deus pode promover. E aqui está o ponto crucial. A alma ferida precisa de um ambiente onde a verdade de Deus possa entrar sem resistência. Esse ambiente é criado quando a pessoa entende que não precisa esconder nada do Senhor. Ele já viu tudo. Ele conhece a história completa. Ele sabe o que foi dito, o que foi feito, o que foi perdido e o que isso provocou. Nada do que aconteceu está fora da sua compreensão. Por isso, a cura começa na sinceridade, na entrega.
no reconhecimento de que a vida emocional está fragilizada e que o coração não tem mais condições de sustentar tudo sozinho. Quando esse reconhecimento acontece, a palavra encontra um lugar fértil. O Salmo 41 se torna mais do que um texto. Ele se torna diagnóstico e também solução. Ele revela a ferida e apresenta o remédio. O Senhor sustenta no leito da enfermidade, o que significa que Ele fortalece quando o corpo e a alma não têm mais energia. Ele renova a esperança quando o coração está instável. Ele trata a dor de dentro para fora. A ação de Deus é precisa. Ela não mascara sintomas. Ela vai direto ao ponto. Ele entra no lugar exato onde a ferida se instalou e começa a reconstruir o que o desgaste destruiu. A solução para a alma ferida não vem de esforço humano, vem da intervenção de Deus. É Ele quem cura o que foi rompido, quem restaura a confiança, quem remove o peso que parecia permanente. Ele devolve paz ao que está inquieto e renova vigor ao que está exausto. O que o coração não consegue organizar, Ele organiza. O que o espírito não consegue sustentar, Ele sustenta. Essa é a resposta para quem está ferido. A ação necessária é permitir que Deus toque onde ninguém mais pode tocar. E a solução nasce quando a fé se rende ao cuidado do Senhor. A partir desse ponto, a dor deixa de ser sentença e se torna parte da história que Deus transforma para gerar força, maturidade e propósito. Quando o cansaço se torna constante, muitos acreditam que ele vem apenas da rotina pesada, dos conflitos diários ou das responsabilidades que parecem não ter fim. Mas existe um esgotamento mais profundo que não nasce do corpo, e sim do espírito. Esse tipo de cansaço não melhora com descanso físico, não diminui com um fim de semana sem compromissos e não desaparece quando a pessoa tenta se distrair. Ele permanece como uma sombra, como um peso silencioso que acompanha cada pensamento. E quando esse peso se instala, a alma começa a se perder dentro de si mesma, tentando entender por que nada mais produz satisfação. É aqui que muitos desistem sem perceber, porque se acreditam fracos, quando na verdade estão travando uma batalha espiritual que não pode ser vencida com esforço humano. O desgaste que surge de dentro para fora é sinal de que algo maior está atacando áreas sensíveis da vida. Esse tipo de cansaço é direcionado. Ele não aparece por acaso. Ele tem um alvo. O inimigo sabe que, quando o coração está cansado, a fé fica enfraquecida. E uma fé enfraquecida abre brechas para pensamentos negativos, insegurança, medo e desânimo. Por isso, um dos ataques mais comuns não é contra o corpo, mas contra a convicção. Quando a pessoa começa a duvidar de si mesma, dos planos de Deus e do propósito que carrega, ela se torna vulnerável a mentiras que tentam convencê-la de que nada vai mudar. O desgaste emocional não é apenas consequência de problemas. Ele é estratégia espiritual para tentar desestabilizar o que Deus está construindo. O Salmo 41 mostra que até homens de Deus enfrentaram momentos assim. Davi tinha promessas, tinha unção, tinha direção, mas também tinha inimigos internos e externos. Enfrentava acusações, traumas, memórias dolorosas e ataques espirituais que buscavam minar sua força interior. Ele descreve a sensação de estar cercado por pensamentos que o condenavam, por vozes que o diminuíam e por pessoas que desejavam sua queda. Essa combinação produz um tipo de cansaço que atinge camadas profundas, criando a sensação de que nada compensa o esforço. Quando a alma chega nesse ponto, ela perde o brilho. O que antes motivava, agora pesa. O que antes trazia satisfação, agora angústia. E é justamente aí que o inimigo tenta se infiltrar com a ideia de que Deus se afastou ou deixou de agir. Mas existe uma verdade espiritual que todo cansado precisa compreender. O cansaço profundo não é sinal de abandono.
É sinal de que o lugar onde você está não é onde sua força termina. Deus não permite que o desgaste chegue a um nível extremo sem propósito. Quando a alma se sente sem forças, é porque o Senhor está conduzindo para uma nova estação de dependência, percepção e renovo. O desgaste revela que você não pode continuar na força humana. É o chamado do céu para que você pare de carregar o que não é seu e permita que Deus assuma o controle daquilo que você vem tentando sustentar sozinho. O esgotamento não veio para destruir, ele veio para direcionar. Ele aponta para a necessidade urgente de entregar ao Senhor aquilo que se tornou pesado demais. A ação espiritual necessária nesse momento é parar de lutar com armas naturais. Quando a mente está cansada, ela não consegue raciocinar com clareza. Quando o coração está ferido, ele não consegue confiar com profundidade. Quando o espírito está abatido, ele não consegue resistir com firmeza. É por isso que a resposta não é insistir na força. A resposta é mudar o tipo de guerra. O Salmo 41 nos chama a olhar para cima quando tudo ao redor parece ruir. Nos lembra que Deus sustenta, cura, defende e restaura aquilo que o desgaste tentou destruir. O inimigo ataca com cansaço, mas Deus responde com fortalecimento. O inimigo tenta produzir confusão, mas Deus responde com clareza. O inimigo tenta gerar desânimo, mas Deus responde com esperança renovada. A solução começa quando você entende que não precisa vencer essa batalha sozinho. A força que você perdeu não desapareceu. Ela apenas precisa ser substituída pela força de Deus. Ele toma o lugar da exaustão e preenche o espaço onde a fraqueza havia se instalado. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa promessa significa que o cansaço atual não determina o futuro. Ele apenas revela que você está prestes a entrar em uma nova dimensão de força espiritual. O desgaste que você sente é real, mas a restauração que Deus oferece é ainda mais poderosa. Quando você se volta para Ele, tudo o que estava enfraquecido começa a ganhar vida novamente. Há momentos em que a dor deixa a pessoa tão fragilizada que ela começa a acreditar que está quebrada demais para ser restaurada. A mente insiste em dizer que não haverá melhora. O coração tenta se proteger, criando muralhas ao redor das emoções, e o espírito luta para não perder completamente o senso de propósito. Nesse estado, muitos passam a enxergar a própria dor como prova absoluta de fraqueza. Acreditam que chegar ao limite significa fracassar espiritualmente. Mas há uma verdade que precisa ser compreendida com profundidade. A dor não é evidência de fraqueza. A dor é evidência de que algo precisa ser transformado. E cada transformação começa exatamente no ponto onde o ser humano esgota seus recursos e Deus revela os dele. Quando a alma entra em colapso, ela não está desistindo. Ela está sinalizando que carregou mais do que podia. É nesse momento que muitos se sentem despreparados, como se fossem incapazes de viver o que Deus planejou. Mas a Bíblia revela princípios que contradizem esse pensamento. Em diversas passagens, vemos Deus usando a fragilidade humana como porta de entrada para sua glória. Paulo declarou que quando estava fraco, então é que era forte, porque a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Essa verdade muda completamente a forma como o cansaço deve ser interpretado. Ele não é o fim, ele é o anúncio de uma intervenção divina. O momento em que o corpo não responde mais, a mente não sustenta e a alma não encontra estabilidade, é justamente o momento em que Deus se apresenta como sustento completo. A dor que você sente pode ter sido causada por perdas, rejeições, traições, frustrações, batalhas espirituais ou até por um desgaste emocional acumulado. Mas nenhuma dessas coisas anula o propósito de Deus. Pelo contrário,
O Salmo 41 mostra que a injustiça sofrida por Davi se tornou parte do cenário em que Deus se manifestou com mais força. Quando ele declarou que seu amigo íntimo havia se levantado contra ele, não estava apenas relatando uma ferida emocional, mas expondo o que o inimigo usou para tentar enfraquecê-lo espiritualmente. O ataque emocional tinha um objetivo claro: destruir a convicção de que Deus estava presente. Esse tipo de dor tenta convencer a alma de que ela está sozinha, mas é exatamente nesse ponto que a intervenção divina ocorre. Quando a dor tenta se transformar em identidade, Deus rompe o ciclo com uma verdade que não pode ser negada. Ele diz que está perto dos de coração quebrantado, que salva os oprimidos, que sustenta o caído e que honra aquele que permanece sincero. Esses princípios são a base para entender que a dor não anuncia derrota. A dor anuncia o momento em que Deus vai intervir com precisão. Quando a pessoa chega ao ponto de admitir que não tem mais força, ela abre a porta para que a força do Senhor se manifeste sem resistência. Esse é o ponto onde tudo começa a mudar. O momento em que a alma percebe que não precisa se esconder, não precisa mascarar fragilidades, não precisa fingir que está tudo bem. A vulnerabilidade se torna terreno fértil para a ação de Deus. A ação necessária nesse estado é abandonar a lógica de sobrevivência e assumir a postura de entrega. Não se trata de desistir da vida, mas de desistir de carregar tudo sozinho. A dor não é combatida com resistência humana, ela é combatida com clareza espiritual. E essa clareza ocorre quando a pessoa para, respira e decide que a fraqueza não será motivo de vergonha, mas sinal de que Deus está prestes a agir. Quando a alma entende isso, ela deixa de lutar contra o próprio cansaço e começa a usar o cansaço como ponto de encontro com o Senhor. A solução nasce quando o coração reconhece que estar cansado não é pecado. É parte do processo humano e Deus não rejeita processos, Ele restaura processos. Quando a fragilidade deixa de ser vista como falha e passa a ser vista como território de intervenção divina, a perspectiva muda. A dor não se torna menos intensa, mas se torna menos destrutiva, porque agora ela tem sentido. Ela revela a necessidade de cura, a necessidade de descanso, a necessidade de entrega, a necessidade de renovação espiritual. E a Bíblia garante que Deus não apenas cura, mas fortalece. Ele dá força ao cansado e multiplica o vigor ao que não tem nenhum. Essa promessa é o centro do processo de transformação. Você não está no fim, está no ponto exato onde Deus começa a reconstruir tudo com mais profundidade. O cansaço que você sente é real, mas a restauração que Deus irá promover será ainda mais intensa. A dor não veio para encerrar sua história. Ela veio para revelar o momento exato em que Deus assumirá o protagonismo da sua recuperação. O Salmo 41 não é apenas uma passagem bíblica para ser lida. Ele é uma ferramenta espiritual capaz de penetrar áreas da alma que nenhuma conversa humana alcança. Quando você começa a ouvir esse salmo com o coração atento, percebe que ele não trata apenas de palavras bonitas ou promessas distantes, mas de uma intervenção direta de Deus em tempos de fragilidade profunda. Davi descreve o caos interno que enfrentava, mas, ao mesmo tempo, revela a maneira como Deus sustentava, curava e restaurava cada parte abatida. Esse salmo expõe a realidade da dor, mas também expõe a superioridade do cuidado divino. Ele não ignora o sofrimento, ele o confronta. Ele não minimiza a fraqueza, ele a ampara. Ele não esconde a verdade emocional, ele a abraça e transforma. Quando o texto declara que o Senhor o sustentará no leito da enfermidade, a revelação espiritual vai além de uma doença física. O leito da enfermidade pode ser a cama, onde você se deita exausto e não consegue dormir, porque a mente está pesada.
Pode ser o sofá onde você se senta tentando respirar enquanto segura as lágrimas. Pode ser o lugar onde você luta para se recompor depois de um dia emocionalmente desgastante. Pode ser o canto silencioso onde você tenta se convencer de que precisa continuar, mesmo sem energia. Deus entra nesse espaço com autoridade. Ele sustenta quando o corpo falha, quando a alma desaba, quando a fé enfraquece e quando o espírito perde o brilho. Ele não exige que você esteja forte para agir. Ele age justamente porque você está fraco. Ao ler esse salmo, a alma encontra algo que não encontra em nenhum outro lugar. Verdade acompanhada de cura. A maioria das pessoas que estão cansadas ou feridas costuma ouvir frases vazias de força. Elas tentam acreditar, mas nada muda. Já o Salmo 41 apresenta uma promessa acompanhada de intervenção. Não é um convite para suportar, é um convite para ser restaurado. Ele mostra que Deus não apenas observa a enfermidade emocional, ele participa ativamente da cura. Ele se coloca ao lado de quem está caído. Ele defende aquele que está sendo injustiçado. Ele protege o coração que foi traído. Ele levanta aquele que foi desprezado. Ele honra aquele que permanece sincero diante da dor. Cada versículo desse salmo toca em uma camada diferente da alma. Ele começa oferecendo alívio àquele que atende o necessitado, e isso não se limita à generosidade material. Muitas vezes, você foi o apoio emocional de pessoas que estavam desabando. Foi ouvido quando ninguém mais se importou. Foi ombro quando ninguém mais ofereceu ajuda. E a Bíblia declara que o Senhor livrará esse tipo de pessoa no dia do mal. Isso significa que nada do que você fez em amor foi esquecido por Deus. As palavras de consolo que você ofereceu, os sacrifícios que você fez, o tempo que dedicou a ajudar alguém, tudo isso voltou para você como promessa. Deus vê quem cuida do próximo e promete sustentar quem um dia sustentou outros. Isso é justiça divina entrando em ação. O Salmo também descreve o momento em que Davi reconhece as acusações negativas que surgiam ao seu redor. Pessoas diziam que ele não se levantaria mais. Esse tipo de palavra tem poder de destruir uma pessoa emocionalmente, especialmente quando ela já está fragilizada. Mas, em vez de aceitar essas declarações, Davi se apoia na verdade divina. Tu me sustens na minha sinceridade. Essa frase é profunda porque revela que a sinceridade diante de Deus é mais poderosa do que qualquer palavra lançada pelo inimigo. A sinceridade não é perfeição. A sinceridade é reconhecer a dor, a fraqueza, o cansaço e ainda assim se apresentar diante do Senhor. A sinceridade atrai o cuidado de Deus. A leitura do Salmo 41 se torna então uma caminhada de restauração. Cada palavra restaura um pedaço que estava quebrado. Cada promessa devolve força ao que estava sem vigor. Cada verdade exposta tira a dor do centro e devolve Deus ao lugar de autoridade. O que estava escuro começa a ganhar luz. O que estava pesado começa a se aliviar. O que estava desorganizado começa a se alinhar. Não porque você se esforça mais, mas porque Deus intervém com mais profundidade. Esse salmo se torna uma resposta prática para quem está ferido, cansado e sem forças. Ele mostra que a dor tem origem, mas também tem limites. O inimigo pode tentar abalar, mas não pode destruir. A fraqueza pode afetar, mas não pode paralisar quando Deus decide sustentar. A ação que esse salmo propõe não é esforço humano, mas abertura espiritual. Quando você ouve o Salmo 41 com atenção, você cria espaço para que Deus trabalhe na área exata que o desgaste atingiu. Ele cura a ansiedade, cura medo, cura insegurança, cura desânimo e cura a sensação de abandono. A solução que nasce a partir dessa leitura é profunda. Não é alívio momentâneo, é restauração genuína.
O Senhor entra onde ninguém pode entrar e restaura o que nenhum ser humano conseguiria tocar. O Salmo 41 se torna, então, não apenas leitura, mas cura aplicada diretamente ao coração que clama por socorro. Há momentos em que a alma precisa ouvir não apenas uma promessa, mas uma declaração que rompa aquilo que o cansaço construiu dentro do coração. O Salmo 41 abre espaço para esse tipo de transformação, ao revelar que Deus não apenas sustenta, mas restaura, honra e fortalece aquele que está fragilizado. Porém, existe um passo ainda mais profundo na cura: permitir que a palavra se transforme em declaração profética. Declarações espirituais possuem um impacto que vai além do que os olhos percebem. Elas desmoronam fortalezas emocionais, rompem pensamentos negativos que se repetem como ecos dentro da mente e reestruturam a forma como a alma percebe a própria vida. Quando a pessoa declara a verdade de Deus sobre sua dor, ela não está apenas falando. Ela está substituindo uma narrativa de perda por uma narrativa de autoridade espiritual. É importante entender que a dor cria narrativas internas que tentam moldar a identidade. Quando o cansaço domina, a pessoa começa a repetir para si mesma que não tem força, que não importa, que não vai conseguir continuar. Quando a ferida é profunda, ela começa a acreditar que está sozinha, que ninguém se importa, que nada do que faz tem valor. Esses pensamentos se repetem e se tornam crenças. E crenças moldam comportamentos. É por isso que Deus usa a declaração como instrumento de cura. Ele confronta as mentiras internas com palavras que carregam vida. Ele troca pensamentos de derrota por promessas que surgem como luz em meio à escuridão emocional. A declaração profética é o momento em que a pessoa escolhe, conscientemente, substituir a visão que a dor criou pela visão que Deus está revelando. O Salmo 41 declara que Deus sustenta. A alma abatida precisa declarar: o Senhor me sustenta. O Salmo afirma que Deus não abandona. A alma cansada precisa dizer: Deus está comigo. A palavra afirma que o Senhor honra aquele que é sincero. A alma ferida precisa afirmar: Deus me honra. Quando essas declarações são ditas, a alma começa a se reposicionar. O peso emocional perde parte da força. A mente começa a enxergar aquilo que estava encoberto pela dor. E a fé, ainda que enfraquecida, encontra espaço para respirar novamente. Essas declarações não são frases motivacionais. Elas são verdades espirituais que confrontam diretamente as raízes da exaustão. A Bíblia está cheia de declarações como essas. Elas foram registradas para que fossem usadas como armas contra o desânimo. Isaías declara que Deus dá força ao cansado e multiplica o vigor ao que não tem nenhum. A alma que repete essa verdade está dizendo para a própria dor que ela não terá autoridade final. Salmos declara que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando a pessoa repete isso, ela está afirmando que sua dor não é permanente. Em Romanos, Paulo lembra que nada pode separar você do amor de Deus. Quando alguém ferido diz isso em voz alta, está combatendo o sentimento de abandono. A declaração profética é o momento em que a fé toma forma prática. Davi, mesmo cercado por ataques, se levantava em meio aos seus conflitos e declarava: Tu me sustens. Esse ato não é simbólico. Ele muda atmosferas internas. Ele desfaz fortalezas de medo, rompe pactos emocionais com o passado e devolve a consciência de que Deus ainda está no controle. A alma ferida precisa ouvir a própria voz, dizendo aquilo que Deus já afirmou. A ação de declarar é como acender uma chama quando tudo ao redor parece escuro. Mesmo pequena, ela tem poder de iluminar o caminho. Mesmo simples, ela tem poder de aquecer o espírito. Mesmo frágil, ela tem poder de confrontar pensamentos destrutivos que se repetem como ondas.
Quando a pessoa começa a declarar a palavra, algo invisível acontece. O coração ganha firmeza, a mente ganha clareza, a dor perde força, o espírito ganha alinhamento. Não é uma mudança instantânea, mas é uma mudança contínua. Cada declaração rompe uma camada. Cada afirmação restaura uma parte da alma. Cada palavra alinhada à verdade divina devolve o movimento espiritual que a dor tentou bloquear. E pouco a pouco, o coração que parecia apagado começa a reacender. A convicção que parecia perdida começa a retornar. O ânimo que parecia distante começa a se aproximar. O Salmo 41 se transforma, nesse processo, em fonte de declarações proféticas. Ele mostra que Deus sustenta o vulnerável. Ele afirma que Deus honra o sincero. Ele revela que Deus cura aquilo que parecia irreversível. A ação aqui é simples, mas profunda. Declarar. A solução surge quando essas declarações se tornam hábitos diários. A alma muda quando começa a dizer o que Deus já declarou sobre ela. Esse é o ponto em que o coração ferido se levanta. A fé volta a respirar. E a vida volta a assumir um movimento que parecia impossível. A oração é o ponto onde tudo o que foi dito, sentido e confrontado se transforma em restauração real. A alma ferida não precisa apenas de conselhos, precisa de intervenção. O coração cansado não precisa apenas de ânimo, precisa de renovo. E a vida sem forças não precisa de motivação momentânea, precisa de presença divina. A oração que nasce desse estado não é elaborada, não é decorada, não é ensaiada. Ela é um clamor puro que surge do fundo da alma. É o tipo de oração que o Senhor recebe com especial atenção, porque Ele não se impressiona com discursos, Ele se move diante da sinceridade. Quando Davi orou no Salmo 41, ele não estava em um dia bom. Ele estava cercado de pessoas que queriam sua queda, carregando dores profundas, lidando com feridas emocionais que sangravam em silêncio. E mesmo assim, ele orou. E essa oração se tornou o marco da sua restauração. A oração de quem está ferido tem um peso diferente, porque ela carrega o eco do que foi quebrado e a esperança do que está prestes a ser reconstruído. Quando alguém ora em meio ao cansaço, está declarando que ainda acredita, mesmo quando o corpo não acompanha. Quando ora em meio à fraqueza, está afirmando que a força não vem de si, mas do Senhor. Quando ora em meio à dor, está dizendo que a cura é mais forte do que o sofrimento. Essa oração não nasce para impressionar, nasce para transformar. Ela liga a alma esgotada ao Deus que renova. Ela cria uma ponte entre o coração ferido e o cuidado divino que restaura. Ela abre espaço para que o Espírito Santo entre em áreas que estavam fechadas há anos. Por isso, orar em momentos de fraqueza não é sinal de desespero, é sinal de fé. A Bíblia revela que a oração é capaz de mudar atmosferas. Elias orou e os céus responderam. Ana orou e sua esterilidade foi quebrada. Paulo e Silas oraram e cadeias se romperam. Isso mostra que a oração não depende de circunstâncias favoráveis. Ela é eficaz mesmo quando tudo ao redor parece contrário. Para quem está cansado, orar pode parecer difícil, mas é justamente essa oração, frágil e sincera, que alcança o coração de Deus com mais força. O Senhor disse em Jeremias que aquele que o buscar de todo o coração o encontrará. A alma ferida, quando ora, entrega exatamente isso, todo o coração. Ela não mistura a aparência com verdade. Ela não disfarça a dor. Ela não tenta parecer forte. Ela entrega tudo como está. E é nesse tipo de entrega que Deus opera os milagres mais profundos. A oração de restauração não precisa ser longa. Ela precisa ser verdadeira. É o momento em que você diz para Deus aquilo que tentou esconder dos outros. É quando você admite que não consegue mais sustentar a própria vida na força dos braços.
É quando você confessa que chegou ao limite e pede que ele faça o que você não pode fazer. Essa honestidade abre portas espirituais que estavam fechadas. Ela permite que o Espírito Santo toque camadas emocionais que foram protegidas por medo, vergonha, culpa ou frustração. Quando você ora dizendo que precisa de força, Deus não apenas devolve vigor, Ele devolve propósito. Quando você ora pedindo cura, Ele não apenas alivia a dor, Ele restaura aquilo que parecia irreversível. Quando você ora pedindo direção, Ele não apenas mostra o caminho, Ele ajusta o coração para caminhar por ele. A oração que nasce da dor também rompe amarras invisíveis. Ela desfaz pensamentos de desistência, corta raízes de tristeza profunda, confronta narrativas negativas formadas pela exaustão e devolve sensibilidade espiritual ao que estava anestesiado. É por isso que, durante a oração, muitos sentem alívio imediato, mesmo sem saber explicar. É a presença de Deus entrando onde a lógica humana não consegue entrar. É o Espírito Santo dizendo que você não está sozinho. É o Senhor confirmando que, apesar da dor, Ele continua sendo a mesma fonte de paz, de força e de renovo. O Salmo 41 nos lembra que a oração não é apenas um pedido, é um encontro. Quando você ora, você coloca Deus no centro da fragilidade. E quando Ele está no centro, nada permanece como estava. A alma se acalma, o coração desacelera, a mente encontra descanso. O espírito se alinha. A oração de restauração é a ação que abre espaço para a solução divina. Ela transforma dor em força, cansaço em esperança, fraqueza em recuperação. O que parecia sem saída se torna um cenário de renovo. O que parecia irreversível se torna oportunidade para um milagre silencioso, mas real. Quando a alma passa por processos de dor profunda, existe um momento em que ela precisa transformar tudo o que ouviu, sentiu e entendeu em um ato concreto de fé. Esse ato não é físico, não é ritualístico e não depende de ambiente religioso. Ele nasce da decisão interna de se alinhar com o que Deus está falando. Por isso, expressar a fé por meio da palavra escrita se torna uma ação espiritual poderosa. Quando alguém escreve uma declaração de fé, ela registra no mundo natural aquilo que está sendo ativado no mundo espiritual. Não é apenas um comentário, é um posicionamento. É a alma dizendo para si mesma que aceita a restauração que Deus está oferecendo. É o coração afirmando que acredita na cura, mesmo antes de senti-la completamente. É o espírito se levantando diante da dor e dizendo: eu não sou definido pelo que me feriu, sou definido pelo que Deus está fazendo agora. A palavra de Deus mostra, em diversos momentos, que expressar fé é uma chave que destrava a intervenção divina. Jesus afirmou que da boca fala o que o coração está cheio e também declarou que aquilo que o homem crê, ele fala. Isso significa que quando você registra uma declaração como o Senhor é a minha força, você está plantando uma semente espiritual que produz fruto. A expressão da fé não é um detalhe. É um ato de guerra. Ela confronta as mentiras que tentam manter a alma presa ao passado. Ela rompe pactos emocionais formados com a dor. Ela desarma pensamentos negativos que se repetiram por anos. Ela reafirma que Deus está no controle, mesmo quando o cenário não mostra isso claramente. Quando a pessoa escreve uma frase como "eu recebo cura do Senhor", ela está dizendo que não aceita mais viver subordinada ao cansaço. Quando escreve "eu creio que Deus restaura minha alma", está declarando que sua história não será definida pelo que a feriu. Quando escreve "Deus sustenta minha vida", está assumindo que sua força não vem mais da estrutura emocional que se desgastou, mas da presença divina que está reconstruindo tudo o que foi afetado. Esse ato cria uma conexão espiritual entre o que a alma deseja e o que Deus está realizando.
É por isso que tantas pessoas relatam alívio imediato ao escrever algo simples, mas profundo. O coração sente que algo foi externalizado, algo foi afirmado, algo foi entregue nas mãos certas. As declarações de fé também funcionam como um ponto de contato com a restauração. A Bíblia mostra que muitos milagres aconteceram quando as pessoas fizeram algo simples, como tocar na orla das vestes de Jesus, levantar a mão, dar um passo, abrir a boca ou apenas dizer uma palavra. Deus sempre honrou gestos que nascem de uma fé sincera. Por isso, quando alguém escreve um comentário afirmando que recebe a cura, algo espiritual acontece. Não é a escrita em si que tem poder, mas a intenção sincera do coração que se expressa através dela. O comentário se torna uma marca espiritual, uma lembrança de que naquele momento a pessoa decidiu acreditar novamente. E essa decisão é o início de uma mudança profunda. Existe também outro aspecto importante. Ao escrever uma declaração de fé, você se coloca em movimento espiritual. E quando você se move, Deus se move. Ele honra cada passo, cada palavra, cada entrega. A fé expressa atrai o agir divino, porque mostra disposição. Deus trabalha com corações dispostos, não com pessoas que se sentem completamente prontas. Por isso, mesmo que você esteja ferido, cansado ou sem forças, o simples ato de escrever algo como Deus está me restaurando já demonstra que sua alma ainda acredita. E uma alma que acredita é uma alma pronta para ser curada. Além disso, quando declarações de fé são escritas publicamente, elas também geram impacto coletivo. Alguém que lê o comentário pode ser fortalecido. Alguém que está em silêncio pode se inspirar a declarar também. Alguém que está quase desistindo pode ser despertado pela fé que você registrou. Isso cria um ambiente espiritual de cura, porque uma chama acende outra. A fé expressa não apenas restaura o coração que a escreveu, mas também alcança outros que precisam do mesmo renovo. Isso reflete o princípio bíblico de que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando alguém lê uma declaração de fé, mesmo que simples, está ouvindo a verdade espiritual que fortalece. A ação aqui é clara. A alma precisa declarar, precisa escrever, precisa se posicionar. E a solução é ativada quando essa declaração é feita com sinceridade. O coração encontra descanso, a mente encontra direção, o espírito encontra estabilidade. A dor perde autoridade, a fé assume o controle. A declaração escrita se torna um memorial do dia em que a alma decidiu abandonar a posição de ferida e assumir a posição de restaurada. E a partir desse ponto, a cura avança. O renovo chega. A força retorna. A vida começa a reconstruir o que a dor tentou apagar. A jornada que começa na dor e atravessa o cansaço encontra seu ponto decisivo na forma como a pessoa escolhe encerrar esse ciclo. Não se trata de encerrar o vídeo, mas de encerrar internamente o estado emocional que vinha dominando seus dias. Quando alguém chega até aqui, não está apenas ouvindo palavras, está participando de um processo espiritual. Está abrindo áreas que estavam fechadas, reconhecendo sentimentos que evitava encarar e permitindo que Deus toque pontos sensíveis que ninguém mais conseguiu alcançar. Esse momento final não é conclusão, é transição. É o instante em que a alma entende que não está mais refém da exaustão, nem das feridas que formaram raízes profundas. É o instante em que o coração, mesmo ainda sensível, começa a perceber que existe um caminho novo sendo formado diante dele. O Salmo 41 funciona como chave que abre uma porta para esse novo capítulo. Ele revela que Deus sustenta, protege, cura, defende e honra aquele que está fragilizado. Esses elementos não são metáforas, são fundamentos espirituais que constroem segurança interior. A alma cansada precisa de segurança.
O coração ferido precisa de estabilidade. A vida sem forças precisa de direção. E cada uma dessas necessidades encontra resposta na presença de Deus. Por isso, este momento se torna tão importante. Ele não encerra apenas um conteúdo, ele marca o início de uma nova postura espiritual. O cansaço que pesava como uma carga se torna um sinal de que Deus está assumindo o controle. A dor que parecia impossível de superar se torna o lembrete do quanto o Senhor foi misericordioso em te sustentar até aqui. É importante compreender que Deus não apenas cura a ferida, ele restaura a identidade, ele devolve aquilo que a dor tentou roubar, ele limpa o que as lágrimas mancharam, ele renova áreas que estavam esgotadas e devolve brilho às partes que haviam perdido sentido. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Essa renovação não é teórica, ela é prática. Ela se manifesta nos pensamentos, na forma de ver a vida, no modo como o coração reage às circunstâncias. Ela devolve movimento emocional onde havia paralisia, devolve esperança onde havia preocupação, devolve vigor onde havia desgaste e devolve fé onde havia desânimo. Essa é a marca do renovo de Deus, nada permanece igual. Esse encerramento também precisa ser um convite para que você continue nesse processo. Deus não cura pela metade, Ele não restaura superficialmente, Ele vai até a raiz. Ele toca o que foi esquecido, o que foi reprimido e o que foi silenciado. Ele ilumina áreas internas que antes estavam escuras. E quando essa luz chega, ela dá início a um processo contínuo de transformação. A fé que talvez estivesse apagada começa a reacender. A esperança que parecia perdida começa a ganhar força novamente. A alma que vivia em alerta começa a descansar. E o coração que estava carregado começa a respirar com leveza. Isso não acontece porque a situação externa mudou. Acontece porque Deus mudou o que estava dentro de você. Esse também é o momento em que você toma uma decisão consciente. Você escolhe não voltar ao padrão antigo de pensamentos desgastados. Você decide que não vai mais carregar o peso que Deus já tirou das suas mãos. Você assume que não está mais sozinho e que a restauração não depende do seu desempenho, mas da presença de Deus que está reconstruindo tudo. Essa decisão é fundamental, porque o inimigo tentará, em algum momento, trazer lembranças da dor, do cansaço e das falhas. Ele tentará reacender pensamentos de baixa estima ou sentimentos de abandono. Mas agora você tem consciência espiritual suficiente para identificar essas investidas. Agora você sabe que não precisa aceitar essas narrativas. Você pode enfrentá-las com a verdade que a palavra revelou durante este processo. E a partir desse ponto, você entra em uma nova fase. Não uma fase de euforia, mas de equilíbrio. Não uma fase de esforço, mas de dependência. Não uma fase de sobrevivência, mas de propósito. A restauração que Deus iniciou vai alcançar áreas que você ainda nem percebeu que precisam de cura. Ele vai reorganizar seus pensamentos, fortalecer sua mente, acalmar seu coração e renovar sua fé. Ele vai abrir caminhos que estavam fechados, te proteger de pessoas que drenavam suas forças e alinhar circunstâncias de uma maneira que só Ele pode fazer. E quando você olhar para trás, perceberá que o cansaço não foi o fim, mas o anúncio de uma nova estação. A dor não foi derrota, mas o lugar onde Deus encontrou espaço para reconstruir você. Esse é o marco onde a alma entende que não precisa mais lutar sozinha, onde o coração entende que não precisa mais se esconder, onde a mente entende que não precisa mais carregar o peso do passado e onde o espírito entende que o renovo já começou. Deus está conduzindo você para um caminho de cura completa. E a partir de agora, a sua história caminha sob o ritmo da restauração divina.